resolvi comprar finalmente esta caixinha de marcadores acrílicos da Ohuhu. Escolhi o Kalalau porque vou contar para vocês ao longo deste vídeo, mas estou muito feliz, muito animada. Não estava acostumada a fazer pintura com tinta acrílica, mas sempre tive muita curiosidade. Por isso resolvi comprar esse por enquanto e já testar aqui no canal. Quem já viu alguns dos meus vídeos, inclusive tem um vídeo aqui de um tour pelas minhas últimas artes, dos meus sketchbooks, porque tá tudo meio espalhado, né? Mas para quem ainda não me conhece e quiser ver os meus desenhos, as minhas ilustrações, deixo aí o convite para vocês assistirem esse vídeo também. Então, gente, desde que eu me mudei aqui para a Alemanha, o acesso a alguns materiais de arte, ele tem sido um pouquinho mais fácil, né? Não estou falando necessariamente dos produtos da Ohuhu, nem nada disso, de marcadores, mas estou falando no geral como um todo, né? A maioria dos materiais de artes do Brasil, eles são um pouco mais caros, e além de serem um pouco mais caros, eles muitas vezes são mais difíceis o acesso até para encontrar, né, alguns produtos específicos. Isso também não quer dizer que a gente não consiga, porque para quem mexe com arte, quem gosta de fazer pinturas, mesmo que seja só como hobby, sempre dá um jeitinho, né? Mas, como eu já tive experiência nos dois lugares, né, no Brasil e agora aqui na Alemanha, eu confesso que realmente o acesso aqui é um pouco mais fácil. Então, considerando que eu peguei o meu dinheirinho do meu bolso e comprei por conta própria esse kit, eu vou tentar fazer uma resenha bem honesta e sincera para vocês. Eu achei a caixa, a princípio, super fofinha, super bonitinha, tem bem uma vibe meio de material infantil, mas isso não quer dizer também que materiais de arte são apenas para as crianças, mas também para os adultos como eu, né? Ele vem com esse elástico aqui, que eu acho que é para deixar a caixa mais fechadinha, né? Mas a princípio eu não vejo uma grande utilidade, né? Vou abrir. Ah, eu acho que ele é para fechar assim, ó, para não abrir essa parte aqui muito fácil. Tá, agora eu vi mais utilidade. Eu que estava sendo bocó mesmo. Ok. Ao abrir esta caixa, gente, já tem aqui uma recomendação, vamos chamar assim, de swatch. Então, vocês podem fazer a marcação das cores swatch aqui, que eu ainda não fiz, né, como vocês podem ver, apesar de já ter aberto. E aqui vem as cores, e aqui, gente, vem também mais alguns panfletinhos, que são mais outras possibilidades de fazer o teste das cores do swatch. Então vem a versão preta, né, porque a tinta acrílica funciona também em papel preto. E para quem não quiser, para quem tiver com peninha, né, de riscar aqui na capa da caixa, né, aqui no lado interno da caixa, tem também este outro lado aqui, que é uma folha um pouquinho mais fina, parece, mas em branco, né? Essa pretinha aqui ela é um pouquinho mais grossa. Não sei a gramatura, mas eu chuto que talvez uns 200 gramas por aí, enquanto essa aqui é mais próxima do sulfite, um pouquinho mais grossa, talvez uns 100, 120, não sei, tô chutando. Então é isso, gente. As cores que vieram são essas daqui. E uma coisa que eu achei legal, interessante, fofa, moderna, é isso aqui, ó. Vocês podem puxar e vir uma escadinha com todas as cores, para daí ir puxando e tentar manter de uma forma mais ou menos organizada. No meu dia a dia não é assim que funciona comigo, eu tenho uma certa dificuldade, eu confesso, de manter as coisas organizadas, mas enfim. Eu vou começar fazendo a pintura do swatch com vocês nessas duas folhinhas. Só que antes eu queria falar para vocês que eu já tinha testado logo que chegou a caixa, porque eu fiquei ansiosa, fiquei curiosa, então resolvi testar logo, né? Aí eu fiz uma pintura, duas na verdade, né? Nos meus dois caderninhos. Eu fiz uma pintura nesse caderninho que é de folha preta e nesse que é de folha branca. Só que o seguinte, eu não testei todas as cores. Como vocês podem ver, tá tudo branco. Eu não testei nem no sketchbook, nem em nenhum outro lugar. Então, eu vou só mostrar rapidinho cada uma das pinturas que eu fiz. Primeiro, o desenho que eu fiz foi esse aqui, uma coisinha bem simples, um tomatinho com uma toalhinha azul. Super gostei, essa foi minha primeira vez na vida, né, que eu fiz uma pintura com tinta acrílica, né. Aí o meu segundo foi este daqui, que eu fiz bem em formato de sketch, bem solto mesmo, quis fazer um inseto no papel preto para ver como é que seria o contraste, o resultado, né. Eu já tenho, na verdade, uma pré-opinião, mas eu vou deixar para falar ela depois que eu testar todas as outras cores e também depois que eu fizer a pintura neste vídeo, porque eu também vou fazer mais uma pintura para, de repente, testar umas cores diferentes, beleza? Vamos lá, botar aqui pro ladinho, puxar.
Ó, uma coisa que eu acho interessante até para se organizar, eu vou testar as duas ao mesmo tempo. O primeiro seria a R015, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, cada uma dessas cores, gente, ela tem um código, né? Que é para ser mais fácil de achar e, enfim, e acho que eu sei que eles têm outros kits, outras cores que dá para comprar avulso, se eu não me engano. Então, assim, gente, antes de começar a fazer as marcações, um dos motivos que me fez também escolher esse kit, porque pelo que eu vi, a Ohuhu também tem outros kits de caneta acrílica, né? Eu escolhi esse porque a minha única caneta acrílica que eu tinha até então era essa aqui da Posca. E eu comprei ela, na verdade, mais para fazer detalhes nas pinturas em branco, né? Tipo, detalhe de brilho de olho, sei lá, até assinatura às vezes, né? Porque ela tem uma ponta bem fininha. Só que assim, para ela funcionar, ela tem um esquema que tem que sacudir e apertar, né, para a tinta sair. E às vezes acaba vazando um pouco de tinta, isso me incomoda um pouco, né? Daí eu descobri que a Ohuhu não funciona dessa forma, né? Pelo menos esse modelo aqui da Kalalau. Ela não precisa ativar, né? É só pegar e pintar direto. Além disso, eu gostei que ela tem essa ponta pincel e, enfim, eu me sinto mais confortável para pintar com ponta pincel do que chanfrada. Eu não sei se os outros modelos têm ponta chanfrada, como é que é, mas isso aqui já me deixou bem animada. Prontinho, gente, cores testadas e a minha primeira percepção, né, de todas as cores, no caso, já que eu já tive uma primeira anterior, né, é que é a seguinte, algumas cores, elas funcionam de forma diferente dependendo da cor do papel, né, algumas funcionam melhor, na minha opinião, né, no papel branco, enquanto outras funcionam melhor no papel preto. Algumas, por exemplo, eu estava achando que as cores claras funcionavam melhor no papel preto, enquanto as cores escuras funcionavam melhor no papel branco. Mas na verdade não é necessariamente isso. Teve algumas escuras que eu tinha passado, acho que foi essa aqui uma delas, que no início eu achei que a cor estava bem feia, mas eu fui percebendo que a única coisa diferente que eu tive que fazer foi aumentar o número de camadas. Então, quando eu aumentei o número de camadas, ela já ficou mais interessante. Aqui, já no caso, claro, né, uma cor escura, né, na folha branca, ela já apareceu bem mais fácil, né, inclusive não ficou com tanta marcação dos risquinhos ali da pintura, né. De maneira geral, eu achei que as cores são bem pigmentadas, né, a ponta ela desliza de uma forma bem confortável, assim, bem macia, né? Então isso daí eu acho um ponto bem legal. A própria canetinha em si também, eu não acho ela muito desconfortável de segurar, né? Assim, eu acho ela um pouquinho gordinha, né? E por mim, acho que poderia ser um pouquinho mais fina, mas ao mesmo tempo eu acho que é porque eu tô acostumada a usar mais pincel, né? Então, até comparar aqui, ó, pegando um pincel mais grossinho, não, pegar outro. Esse aqui. Um pincel mais grosso. Esse aqui até que é parecido, mas é um pincel que eu não tenho tanto costume de usar, né? Eu usaria mais, talvez um assim, né? Que é o número 6, na verdade até menor. Eu acho que mais por isso, mas não que isso seja um problema, né? Outra coisa que eu ia dizer, gente, assim, eu sei que parece meio bobo, né? Marcar as tintas preta no papel preto e a branca no papel branco, né? Mas ainda assim eu acho que faz bastante sentido porque assim, ó, dependendo da folha que vocês estiverem usando, sempre tem a interferência, vamos dizer assim, da temperatura da cor da folha. Então, nesse caso, ó, pode ver, aqui eu dei acho que umas 2 camadas, já não lembro mais, 3 camadas talvez. Dá para perceber a diferença desse preto muito bem, né? Ou seja, tem uma diferença no tom. Eu chuto que esse aqui é um preto um pouco mais frio, enquanto esse aqui é mais levemente acinzentado, não sei. E no branco, mesma coisa, né? Aqui eu digo já que a folha é um branco mais frio, enquanto esse branco aqui ele tem uma tonalidade mais quente, quase como se fosse um off-white, né? Meio levemente aí amarelado. Achei bem legal ter essas duas opções de color swatch. Querendo ou não, eu já fiz nesses dois caderninhos, né? Um branco e outro preto. Inclusive esse aqui, ó, o tom da cor da folha dele, ó, até pra ver a diferença, né? É um tom bem amarelado. Enfim, gente, eu vou fazer um desenho, um sketch bem rápido, e daí vou fazer mais uma pinturinha bem simples, né? Nada muito cheio de
lá. Só que mais para testar um pouco mais essas outras cores, para ver como é que é o comportamento delas, essa questão das camadas e por aí vai. Resolvi testar esse meu primeiro sketch no meu sketchbook novo, cor de rosa, que eu comprei na promoção. Olha só que maravilha o preço. 3 euros. O preço normal dele geralmente é uns 5 euros. Esse aqui é da Talens. E assim, é exatamente o mesmo desse pequenininho. Então tem vários tamanhos, né? Em alguns lugares parece que custa 8,45, mas eu nunca vi por esse preço, na verdade. Geralmente eu vejo na faixa de 5 a 6, né? Não mais que isso. Enfim, vou abrir esse sketchbook aqui. O que eu acho legal dele também é que ele vem com várias folhas. As folhas não são super grossas, né? Eu acho que são 140 gramas. Ou seja, ele não é um sketchbook para trabalhar com técnica aguada. Porém, com a tinta acrílica, funciona super bem, né? Não tem problema de estragar a folha. Ele também é acid free, sem ácido. Então é para ser uma folha mais pura aí. Ele vem com 80 folhas. E ele é assim, gente. Deixa eu tirar esse papelzinho aqui. Prontinho. Tá, vou fazer o meu sketch na primeira página dele. Voltei, gente, terminei o desenho finalmente. Eu acabei parando um pouquinho a gravação porque eu não estava me encontrando muito com as cores ainda e resolvi finalizar depois. Porém, eu finalizei e o desenho ficou assim. E assim, né? Eu não estou muito acostumada a fazer desenho de arquitetura, essas coisas, né? Eu estou começando a testar mais um pouco agora, porque eu estava mais acostumada a fazer desenho de retrato, né? Mas eu acho muito interessante a gente criar novos desafios, né? E inclusive esse é um dos motivos que eu resolvi comprar esse kitzinho de caneta acrílica. Mas eu confesso que eu achei bem legal. Minhas percepções, né? Como vocês podem perceber, talvez, né? Eu acabei usando alguns materiais a mais que eu não tinha pensado em usar, que foram a caneta nanquim, né? Eu usei aqui alguns contornos, fiz um contorno bem sujinho aqui, tudo bem proposital, tá, gente? Porque é para ser um desenho bem solto, né? E eu usei também a caneta Posca, porque aí agora vem a minha pequena crítica, tá? Sobre as canetas em geral, eu super gostei, adorei, estou muito satisfeita, né, com as canetas. Algumas questões que me pegaram foram, por exemplo, essa caneta branca que vem aqui junto no kit, né? No teste que eu fiz, né? Eu fiz com papel branco. Então, assim, não dá para ter muita noção, né? Depois eu até fiquei pensando, eu deveria ter feito um teste tipo assim, de testar uma cor e fazer sobreposição, né? Outra coisa que eu pensei foi se essa caneta ela foi feita para usar como blend, para fazer o blend do desenho. Não sei, fiquei com dúvida. Por que que eu estou dizendo isso? Porque teve algumas partes que eu testei usar ela e ela parece que ela não pegou direito, sabe? Ela ficou quase como se fosse uma camada de aquarela, né? Meio aguada, meio transparente, né? Então eu não sei se teria que insistir ou ela é para ser assim. Uma prova disso, não sei se vai dar para ver aqui na tela, é que assim, né? Eu fiz esse sketch com um grafite vermelho, né? Eu passei essa caneta, fiz 2 camadas, se eu não me engano, 2, 3 camadas, e ainda dá para enxergar os risquinhos. Não sei se a câmera tá focando, tá, gente? Mas, enfim, dá pra ver que tem uns traços meio avermelhados, meio rosados aqui por baixo, que é justamente o grafite que eu usei para fazer o sketch. Então, essa seria a minha primeira crítica. Outra questão é que eu não sei qual que foi a proposta quando o pessoal da Ohuhu criou esse kit, né? Vem 30 cores, né? Que é bastante, né? Eu acho que é uma quantidade legal, assim, para brincar e tal. Só que eu confesso que eu senti falta de algumas cores que para mim, pelo menos, são básicas, que seriam, por exemplo, né, o amarelo ocre.
Ele só tem esse tom aqui de amarelo, que é um amarelo bem aberto, né? Então eu senti muita falta de um amarelo mais puxado pro castanho, né? Porque eu queria fazer algumas marcas de sombra, né? No final das contas aqui na parede, e aí eu não tive muito essa opção. E aí foi onde eu pensei até em desistir de gravar esse desenho, e aí resolvi fazer com a câmera desligada, né? Qual que foi a minha estratégia aqui? Eu fiz uma camada com esse amarelo, né? Como vocês viram no vídeo. E aí depois passei o laranja, que foi onde eu achei que ia dar tudo errado, né? E aí depois eu decidi passar mais uma camada do amarelo por cima desse laranja. Aqui no desenho não parece que deu muita diferença, mas quando eu tava gravando, deu, gente. Então, assim, uma estratégia para compensar, digamos assim, essa falta de algumas cores, porque, assim, eu tô falando isso porque, de novo, eu não sei qual que foi a proposta quando eles criaram essa caixa, né? Mas, para as minhas necessidades, a estratégia que eu encontrei foi justamente fazer sobreposição, né? Então eu fiz isso, não ficou exatamente como eu gostaria, né? Mas já suavizou bastante o tom do laranja. E outra coisa que eu fiz, não sei se dá pra ver aqui, eu queria criar uma camada mais escurecida do azul, né? Que só tem um azul escuro, né? Que seria esse daqui, né? Aí eu peguei o roxo, passei, e aí depois passei mais uma camada de azul por cima. Daí eu consegui chegar nesse tom aqui de um azul um pouco mais escuro. Então, a minha crítica, no final das contas, ela vai mais por esse lado, né? A falta de algumas opções de cores, que inclusive, ó, na minha opinião, daria para tirar um desses azuis aqui, porque eles são super similares. A diferença de tom deles tá até aqui, ó. É uma diferença bem pequena, eu diria. Então eu diria que daria para trocar um desses azuis e colocar talvez um amarelo ocre, ou um outro tom de vermelho também, eu senti uma certa falta, ou também, inclusive, um tom de rosa que ficasse mais forte, porque esse aqui eu testei, eu achei que ele ia ficar no tom da tampa da caneta, mas na verdade não, ele ficou um rosinha bem clarinho, né? Que, claro, para alguns trabalhos é legal, né? Mas para o que eu queria fazer aqui, não foi tão legal nesse sentido, né? Então aí a minha estratégia, de novo, eu peguei a caneta vermelha e aí fiz umas manchinhas vermelhas por cima das florzinhas para dar um pouco mais de contraste, né? Então é isso, gente. Apesar dessas minhas questões, eu ainda assim tô muito feliz com essa caixinha da Ohuhu. Eu sei que eles têm outras caixas, né? Mas enquanto eu não tiver grana o suficiente, eu não pretendo comprar tão cedo, a não ser que eu ganhe de presente, né? Mas de qualquer forma, eu tô feliz. Pretendo usar mais vezes, pretendo fazer outras artes, quem sabe eu trago aqui mais algumas outras ilustrações diferentes, talvez retrato também, que eu vi que aqui tem umas cores que são bem legais para fazer tom de pele, talvez essa daqui um pouco, essa daqui também, enfim. Vamos ver. Se vocês gostaram e ficaram até aqui o final, agradeço muitíssimo, antes de tudo, por ter me acompanhado, né, nesse teste. Já vou aproveitar para pedir para vocês deixarem um like, que ajuda bastante, vocês já sabem de toda a reza, né? Se inscreve aqui no canal e... e antes que eu me esqueça, gente, toda vez que vocês estiverem fazendo um trabalho que vocês começarem a ficar que nem eu fiquei, tipo, ai, tá dando tudo errado, tá dando tudo errado. Lembre da seguinte frase: Trust the process. Confie no processo. Isso já aconteceu comigo trocentas mil vezes e sempre acontece a mesma coisa. Eu acho que vai dar errado, mas no fim eu sempre consigo fazer umas gambiarra, dar um jeitinho e fazer dar certo. Eu sei que, claro, esse não é a minha melhor ilustração, mas eu vou guardar ela com muito carinho porque ela faz parte desse processo evolutivo que eu tô criando a partir dessas minhas novas experiências com a caneta acrílica. E eu super recomendo esse, vamos chamar assim, de novo mindset para vocês também, tá, gente? Guardem todos os desenhos que vocês tiverem com muito carinho, por mais que vocês achem que eles estão feios, mas eles vão ser parte da memória da evolução, do processo evolutivo de vocês. Eu sei que ficou meio redundante o que eu falei aqui, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então é isso, gente. Valeu de novo e nos vemos no próximo vídeo. Beijo. Tchau.